Senhoras e senhores, estamos começando mais um AgroVip FarmTech especial Andar. Vocês já estão acostumados a gente falar aqui sobre esse modelo aqui de comunicação que a gente montou, no qual a gente traz especialistas de diversos setores para trazer conteúdo, trazer informação de relevância para o seu negócio. Meu nome é André Bastiani, sou sócio-diretor da Agro Consulting, host aqui desse podcast, e hoje estou aqui acompanhado de grandes líderes do setor. Primeiro eu queria apresentar aqui a Mari, é anfitriã da casa. Mari, que é Program Manager da Farm e vai nos acompanhar hoje. Tudo bem, Mari? Pessoal, tudo bem? Boa tarde, obrigada, Vanessa, Ramada. Boa tarde. Bora. E representando a UPL, nós temos dois feras aqui. Primeiro começando com a Vanessa Roberta, que é a diretora de crédito da UPL. Tudo bem, Vanessa? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, obrigada, Boa tarde. Mari. E Ramada, CFO da UPL. Tudo bem, Ramada? Tudo jóia? Legal. Boa tarde, gente. Boa tarde, obrigado por tê-los aqui. Eu acho que tem um papo bem bacana para fazer a respeito de crédito, a respeito de como que tá as expectativas para essa safra que começa a se desenhar agora. Vamos falar um pouco das transformações pelo quais o mercado de distribuição está passando também, e inovações, né? Que eu acho que é um tema bem legal de a gente trabalhar aqui e ver como que as inovações têm ajudado no dia a dia de operacionalização da venda de insumos e também do crédito. Vamos lá? Vamos lá. Agora sim, eu não podia deixar de comentar de que de toda a Andave aqui do Congresso, o stand, com todo respeito da Farm, mas o stand mais bacana é o do UPL. Beleza, obrigado. Tá sensacional, vocês montaram, para quem não veio, né, ao Congresso, montaram um bar, praticamente parece uns bar de esporte, sabe? Que você chega lá, tem um monte de televisão, som rolando. Ontem eu falei que pra poder ficar perfeito só faltou umas asinhas apimentadas. Eu falei pros meninos, aí eu ficava aqui até umas 10. Oh, Ai, mas tinha- foi ótimo, né? Tinha vários petiscos lá, ganhei até um kit lá do... Brigadeiro, eu fui Não, lá, eu ganhei um kit de whisky com Schweppes também. Foi. Sim, tudo Sem bem. contar a presença do Cafu, né? Isso, ontem bombou também o Cafu, acho que ficou mais de 2 horas ele com a gente, foi muito... Eu não consegui falar com ele, pra você ter uma ideia, não consegui tirar foto, porque tinha muita gente, foi super bacana. Ó, levou as expectativas de hoje lá pra cima, né? vamos lá. Muito bom. Mas legal, parabéns aí pelo stand, tava muito bacana, pessoal. Obrigado. Muito bem. Bom, então, eu queria começar essa conversa, acho que com uma apresentação de vocês, né? Então, Vanessa, por favor, quem é a Vanessa? Obrigada. Conta um pouquinho da sua história. Muito bom, muito obrigada. Como você me comentou, sou a Vanessa, responsável pela parte de crédito na UPL Brasil. Estou há 18 anos na UPL, 23 anos nesse mercado agro. Muito voltado para a parte de crédito, então conheço bastante produtora, revenda, nível Brasil aí de uma forma geral. Nos últimos anos, cada vez mais, nós do crédito, nós estamos cada vez mais cobrados e a gente tem complementado cada vez mais o portfólio do nosso trabalho. Então, as operações financeiras, ofertas estruturadas, cada vez mais a gente vem incorporando no nosso papel. Então, isso nos últimos anos a gente tem feito muita parceria, muito negócio, então estou muito mais voltado, de novo, parte de crédito, operações financeiras e barter. Legal, hein? Mari, tô vendo que a gente vai aprender muito hoje aqui, hein? Muito. Isso que o Ramada nem se apresentou ainda. Fala aí, Ramada. Legal. Eu sou Yuji Ramada, eu tenho um pouquinho mais de 40 anos no agronegócio, porque eu nasci no campo. Eu também faço parte desse... Eu sou filho de uma família de agricultores no Paraná. Vim para São Paulo para fazer a faculdade e tive a sorte de quase que no mesmo momento entrar numa empresa que é provedora de insumos para a agricultura, hoje é uma concorrente nossa. E na UPL eu estou aqui há 13 anos, sempre liderando a parte de finanças, e tenho a sorte de ter uma pessoa como a Vanessa, por exemplo, que é super meu braço direito, entende de tudo, fica o meu serviço muito mais fácil. Dupla de peso. Não tenho dúvida disso aí, sabe? Além da Vanessa, outros profissionais, obviamente. Amado. Eu acompanho a história da UPL há muito tempo e eu tenho algumas pessoas no agro que eu admiro muito, né? Eu tenho algumas pessoas que eu olho assim como inspiração e o Pelicero é uma delas. É uma pessoa que tem um apreço muito grande, um cara que eu acho que construiu uma história no agro sensacional e todo o resultado que foi feito na UPL acho que tá aí, né? A prova disso daí. Acho que é muito bacana seu comentário, assim, olhar para trás, porque eu comecei minha carreira há muitos anos, uma empresa do agro, menor, uma indústria, e lá eu conheci o Pelicero, então, do nada, com muitos sonhos, muitos projetos, um cara realmente
visionário e que tá aí, a UPL que a gente enxerga hoje, do nada para quase 2 bilhões de faturamento. Então é uma vitória realmente super bacana. Bom, aproveitar, vamos falar um pouco do que é a UPL hoje, qual a representatividade da UPL nesse mercado de defensivos agrícolas? Deixar para o meu amigo Hamada abrir. Obrigado pela pergunta, André. Bom, a UPL tem sido, né, super bem sucedida, especialmente durante os últimos 10, 11 anos, tem um crescimento de 2 dígitos, né, praticamente todo ano, com muita inovação, suporte da UPL Índia, que tem sido fundamental, e cada vez mais agregando, né, pessoas também, formando gente, né, trazendo profissionais do mercado. Hoje a UPL está praticamente com vendas de 2 bilhões de dólares, o que a coloca na posição número 4, entre a 3, a 4 e a 5, e com chance de crescer bastante nos próximos anos com implementação de novos produtos, novas tecnologias. Então é uma empresa super sustentável. E inovação, né? Inovação. Que é algo que vocês têm focado muito e mesmo. sustentabilidade. Muito bem. Legal. Bom, antes de a gente entrar mais na discussão até mesmo de crédito, né, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do momento do mercado de defensivos, porque a gente passou por maus bocados ao longo do último ano, principalmente, né? Tivemos problema de fornecimento de uma série de matérias-primas, tanto relacionado por conta de problemas da guerra, problemas também ambientais, na produção de matérias-primas em diversos lugares do mundo, e a gente acabou tendo um reflexo em termos de preço. Custo de produção da safra 22-23 foi muito alto, defensivo subiu, fertilizante subiu, então foi uma safra bem carregada em termos de custos dos insumos, e a gente começou o 2023 já com um cenário um pouco diferente, né? Então, primeiro começando pelos fertilizantes, que tiveram uma queda bastante expressiva, então não tem mais um problema de suprimento como a gente tinha no passado, né? Tanto o fertilizante quanto a questão também dos defensivos. Eu acho que a questão do suprimento ela foi resolvida, isso trouxe um fôlego, talvez um alívio para a questão de preço, que a gente viu algumas reduções, então a gente começa a ver uma safra 23-24 que está se desenhando, mais comedida em termos de preços, mas não por isso é uma safra menos desafiadora, né? Primeiro porque a gente olha para o lado do produtor e tem uma redução em termos de margem também. Esse é um trabalho que a gente faz muito lá na AgroConsult, acompanhar cada uma das culturas, cada uma das regiões e entender quanto que vai sobrar na última linha ali, né? Porque isso influencia muito também a tomar a decisão do produtor. E de fato a gente entra num ano no qual talvez a gente possa falar que as margens voltam para níveis históricos, mas o risco que o produtor está tomando é um risco maior. E quando a gente começa a trazer isso reflexo para outros setores, eu acho que todo mundo vai compartilhando um pouquinho desse risco, né? Quem está dando crédito, quem está vendendo, porque o risco do setor vai aumentando a partir do momento que você traz um cenário um pouco mais desafiador. E se não fosse pouco isso daí, a gente está entrando num 2023 com comercializações atrasadas, né? A gente já conversava sobre isso antes de entrar aqui, queda dos preços foi muito expressiva, o produtor segurou a comercialização do produto dele e com isso acabou também segurando a comercialização dos insumos, né? Tudo bem, já andou um pouco mais quando a gente olha para o pacote total, o fertilizante também já andou um pouco mais, mas defensivos, que é o negócio de vocês, está atrasado ainda, né? E eu queria entender um pouco da visão de vocês, como que isso afeta a dinâmica de mercado, seja a dinâmica de logística, seja a dinâmica de entrega, ou até mesmo a dinâmica de importação de matérias-primas. Mais um ano desafiador pela frente. Quero um pouco da visão de vocês, de como que estão encarando essa próxima safra. Tá bom, posso falar um pouco? Fica à vontade. O contexto, depois talvez você entra na parte de risco, né? Bom, tudo que você comentou, André, é tudo verdade, é isso que, né, o mercado olha, e eu acho que sim, nós estamos voltando aos patamares normais, né, tanto de talvez preço de commodities, questão de suprimentos, questão de preço de insumos, fertilizantes e por aí vai. Eu diria o seguinte, que a área plantada esse ano não cai, pelo contrário, deve ter um crescimento aí, soja aí entre 5% e 7%, milho 3% a 5%. Então o agricultor vai plantar, né? Essa demora na compra, você tem toda a razão, né? O pessoal
veio aguardando a queda de preços, porque realmente houve uma situação anormal nos últimos 2 anos, tá certo? Especialmente fertilizantes e alguns, talvez herbicidas, né? Especialmente glifosato. Então é um comportamento supernatural do produtor, vamos colocar assim, mas em termos de volume aplicado dos insumos, a gente não acredita que vai ter redução, né? Porque, enfim, a safra vai chegar e a área plantada vai requerer um pouco mais de volume de insumos. E o produtor sabe que, né, tem que colocar tecnologia também, não tem muita mágica, né, nesse cenário. Então, a situação para esse ano, sim, tá muito diferente no nosso primeiro semestre, vamos falar de janeiro a junho, é muito diferente se comparado com o ano passado, mas talvez o ano passado é que foi talvez anormal, né? Então, exatamente. É uma referência, né? A gente tem que se adaptar. Então, em termos de preço, também não tem muita mágica, o mercado é soberano, tá certo? E acho que o desafio maior que fica para as empresas, né, o PL nesse contexto, é como é que a gente vende valor, né? Não é só vender preço e produto, ou seja, qual é a nossa qualidade de provedor para os nossos clientes, tá certo? Então, qual é a nossa capacidade de entrega, entregar o que promete, se as nossas tecnologias de fato entregam, né, aquilo que o produtor espera. Então, acho que tem uma série de fatores que as empresas de ponta vão continuar sendo as empresas de preferência dos clientes. Quem está no agro há mais tempo, nem que nem o Hamada, você vê que ele não se assusta, né? Porque já viu isso daí várias outras vezes acontecendo e participou de inúmeros outros ciclos de baixa, né? Eu nem posso falar que nós mais novos estamos achando isso, porque eu também não estou mais tão novo assim, mas a gente acaba se assustando um pouco mais. Porque, de fato, quando a gente entrou nesse ano, tá bom resolver uma questão de suprimento, mas o mercado travou, né? E o produtor olhando aqui, não vou comercializar o meu produto, e acabou postergando também a decisão dos insumos. Mas a gente compartilha também a visão lá na AgroConsult de que vai acontecer. Tudo bem, pode ter mudanças em termos de escolha, principalmente na safra verão, né? O milho verão, ele é mais afetado, tem uma rentabilidade pior em relação à da soja, então perde espaço. Mas, por outro lado, soja ganha espaço, sem contar que a gente vinha num ritmo de crescimento muito grande, né? Eu até digo que boa parte do crescimento de soja que vai acontecer era de investimentos que já haviam sido contratados lá atrás. Muitos grandes grupos já vinham trabalhando com um cenário de longo prazo, né, de expansão das suas áreas. Teve muitos outros produtores que arrendaram áreas novas, até mesmo áreas de conversão de pastagem para a agricultura, e que não faz sentido você pensar que o cara arrendou, mas não vai plantar. Ele vai plantar, porque o custo do arrendamento ele está lá e já está dado. Então a gente vê esse cenário também de crescimento ainda em termos de área. Para o milho segunda safra, da mesma forma, a gente vê que cresce, porque tem todo um crescimento que já estava contratado anteriormente. Tem muita coisa, eu acho que em termos de decisão do milho segunda safra para acontecer, né? Que ainda não aconteceu e talvez tenha mais tempo, mas que de fato o produtor está postergando ao máximo, isso a gente tem visto, né? Eu acho que ele vai deixar para o último momento. E daí eu acho que tem uma questão muito importante também, que são as questões regionais, né? Uma coisa a gente fala do Cerrado, outra coisa quando a gente fala do sul do Brasil, que daí o mercado é muito mais da mão para a boca. E não só isso, né? Que nem você comentou, essas questões cíclicas, a gente está acostumado. Nosso mercado é assim que funciona. Via de regra é 3 anos bons, 3 anos mais difíceis, exceto o Rio Grande do Sul, que eu acho que o Rio Sul, né? O Rio Grande do Sul sofreu muito nos últimos 2 anos, então acho que ele foge um pouquinho. Mas nesses 2 dias aqui na Andável, eu conversei com muita gente, né? Conversei com o produtor, revenda, enfim. É super bacana para você falar sobre isso. Então, de uma forma geral, foi um ano super complicado. A gente ousou a comparar em alguns momentos com 2004, da ferrugem asiática. Mas eu acho que para nós, assim, de uma forma geral, as questões cíclicas a gente está acostumado, mas houve um dinamismo muito maior, com câmbio, preço, exportação, Covid, queda. Uma variável de coisas que a gente também foi obrigado a sair um pouco mais da casinha, e também surge muita oportunidade. Eu acho que em cenário que nem esse, você é obrigado a sair mais da sua zona de conforto, você revê processos que às vezes não estão funcionando, você identifica oportunidades que às vezes você não está olhando quanto deveria e vai viabilizando.
Mas realmente um inferno astral aí, esse cenário travado aí, mas que o mercado com vai certeza sempre nos desafiando. Mas eu gosto muito disso que você trouxe, né? Que acaba fazendo esse cenário, acaba fazendo com que a gente inove, com que a gente acabe trazendo mais soluções. E se a gente pensar no momento atual do agro, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Quando a gente olha para bioinsumos, que tem feito uma diferença muito grande, quando a gente olha para o cenário de crédito, quando a gente olha para a digitalização, a questão de processos dentro das fazendas, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu concordo, tem muita oportunidade dada aí. E eu aproveito para trazer a Mari para a conversa também, no sentido de a gente olhar quais são as oportunidades que estão vindo pelo lado do crédito, porque de um lado a gente vê, tudo bem, uma redução de margem, talvez o produtor aí pondere muito das suas decisões, mas o volume que a gente necessita de crédito, ele sobe. E a gente tem ainda uma taxa de juro bastante elevada, né? Então como é que você vê essa digitalização do agro contribuindo até mesmo para esse momento da agricultura? Eu acho que é isso, a gente está no momento agora de... Acho que são várias coisas, né? Revisitar processo e ao mesmo tempo também o que a gente tem feito muito aqui na companhia é o que o cliente precisa, né? O que esse produtor precisa, porque hoje tem um monte de fintech, um monte de agritech, né, ofertando crédito, mas talvez aquele crédito que seja não atenda, ou crédito que chega, né, depois dos momentos ali que ele precisa de compra, que ele precisa fazer, né, uma operação spot, ou seja, uma operação mais estruturada, né, aquele planejamento da safra. E assim, é um momento que a gente está olhando muito a digitalização, a gente, obviamente esse é o DNA da nossa companhia, mas também a gente está pensando, poxa, é goela abaixo, o que a gente tem que fazer, como que funciona esse processo, né? Hoje a gente vem conversando muito com as revendas e antes o pessoal chegava com um plano do ano, né, para o produtor. Hoje não, hoje é isso, o cara está comprando conforme a necessidade. Até alguém comentou aqui na feira, falou, nossa, eu tive um aumento de venda de fertilizantes de 8% assim, no mês passado, que a gente nem tinha previsto. É isso, o cara precisou comprar e foi lá e comprou, né, talvez, não sei se pagou o preço de mercado ou se pagou um pouco mais caro, mas... então essa dinâmica ela é diferente, então a gente está muito nesse processo de digitalização, mas também entender o como, né, e o quando, e eu acho que tanto assim o PL, Farmtech, o nosso DNA é solução, não só o crédito, mas também pensar como cuidar, né, desse cliente em 360 graus. Se eu pensar, né, trazendo para a realidade de vocês agora, da UPL, do mercado de insumos, que é super intensiva em crédito, e um crédito que sempre estava no balanço de vocês, né, sempre esteve no balanço de vocês. Sim. E a gente vê no mercado uma vontade do mercado financeiro participar cada vez mais do financiamento do agro, porque o agro é pop, o agro é técnico, então eles querem chegar no agro. Mas a gente vê uma dificuldade de conseguir sair da Faria Lima e chegar até o produtor lá na ponta. E eu queria trazer um pouco da visão de vocês de como que novas soluções ou até mesmo a regulamentação desse mercado tem trazido oportunidades, inclusive para tirar um pouco do peso do balanço da UPL e compartilhar um pouco mais desse risco com o setor. Legal. Isso é o que a gente gosta bastante de fazer e discutir. Uma das discussões que eu sempre tive com a Farm, sempre falei muito sobre isso abertamente, é que, né, como você comentou, eu gosto disso, né, o agro é pop, o agro é tech, mas nos momentos cíclicos, né, quem não conhece o mercado, quem não faz um dever de casa, não se aprofunda, acaba tendo algumas reações às vezes negativas, isso é péssimo. Então é sempre importante você conhecer do mercado. Então eu ter parceiros, eu ter operações financeiras que vai entender como é que funciona a dinâmica de mercado. Eu não estou falando que é um mercado risco fora da média, não é nada disso. É um mercado que a gente está mais exposto a questões climáticas, que é um desafio super grande que a gente tem que gerenciar. Questões de dólar, câmbio, enfim, N situações. De produto, né? Exatamente. E muitas vezes, não vou dizer talvez o mercado de capitais, mas de uma forma geral, às vezes não entende, né? Como você bem posicionou, sair da Faria Lima e ir para a ponta fazer isso. Então é um exercício que demanda tempo, demanda dedicação, demanda entendimento. E pra gente, a gente mergulhou nesse processo, a Farm atuou muito com a gente nos últimos anos.
A UPL chegou a fazer volumes consideráveis de operação financeira, porque de fato eu atuo com a indústria, mas em alguns momentos eu faço um papel de banco também, porque muita coisa vem para o nosso balanço. Então a gente fez um movimento nos últimos 5 anos aí de realmente fazer um equilíbrio entre o que eu poderia ter fora do meu balanço, porque de certa forma é o crédito, é o meu diferencial. E como é que eu trago mais pessoas para esse jogo e também uso meu know-how, porque eu sei a ponta, eu conheço o produtor, eu conheço a revenda, eu tenho acesso, eu tenho um relacionamento, eu tenho acesso com quem tem um funding, como é que a gente junta tudo isso e fornece mais crédito, né? Consegue gerar de recurso, consigo trazer operações mais atrativas, com custo melhor, ainda mais com o desafio que a gente estava comentando na parte de Selic. Enfim, foi o que a gente foi tentando fazer, sempre com esse cuidado, porque eu quero preservar o meu relacionamento, eu quero entender o que o meu cliente na ponta precisa e como é que eu entrego esse produto final para ele lá, que é o que no final do dia acaba sendo crédito de novo, né? Então, acho que no final das contas o crédito é um produto também de vocês, exatamente, né? É um produto nosso, exatamente. Vai até haver na casada, né? Porque você depende dele para conseguir também colocar o insumo na ponta. E muito da nossa construção como companhia, como farm, vem muito da experiência da indústria, né? Então, quando a gente fala, a farm, ela entende do setor. Sim, a gente tem bastante know-how, mas assim, o nosso arcabouço ele é muito pautado naquilo que a UPL, né, que os outros players estão aqui dentro, conhecem do cliente, trazem pra gente a nossa base de dados. A gente tem uma área hoje de ciência de dados que a gente consegue olhar todo o comportamento da carteira. Não, mas tem um fator, mas vamos complementando, que é super interessante. A gente fala muito digital, mas o que é isso? O que é esse digital? O que é o digital com operação financeira? Como é que a gente mostra isso, né? Um exemplo simples, ESG. Né? Não se fala em outra coisa na parte de ambiental. Cada vez mais a gente, né, a cadeia como um todo, a indústria, o produtor, a revenda, todo mundo. Como é que eu garanto para quem está lá, né, o investidor, ou quem tem o dinheiro, que esse processo é seguro? O digital faz parte dessa jornada. Exato. Como é que eu tiro no papel o cara da lavoura que tem todo o know-how, que é plantar, que é colher, que é a soja, que é o milho? Como é que eu transformo isso em números? Como é que eu dou um conforto para quem está lá atrás de que a gente está fazendo uma operação segura, que eu estou acessando com N variáveis de risco, né, de câmbio, se ele fechou o preço dele, se ele fechou o custo dele, se ele está comercializando, se as áreas são seguras, como é que a gente transforma tudo isso? É super complexo. Então o digital está fazendo parte dessa caminhada para a gente entregar um produto final mais seguro, né, para eu poder entregar o que eu falo, que a UPL quer trazer negócios diferenciados, eu quero me diferenciar por segurança, eu quero fazer parte dessa cadeia, eu quero entregar o que a sociedade precisa. E o digital faz parte. O digital, a tecnologia, eu acho que é justamente o que a gente precisava, né, para conseguir atingir outros mercados. Porque o que o mercado, vamos pensar do mercado financeiro quer? Ele quer a transparência, porque assim, disponibilidade para tomar risco ele tem. Dinheiro tem também. Só que quando ele não conhece o negócio, não conhece como funciona, não conhece onde ele está pisando, eu acho que esse é o maior risco de todos. Eu acho que só por meio da tecnologia que a gente consegue também equalizar um pouco mais dessas expectativas. Porque de fato, a agricultura tem problema com o clima? Tem. Mas também tem série de outros fatores positivos aí que faz muita gente querer tomar esse risco, né? Exato. E as operações financeiras, ela faz a gente também quebrar alguns paradigmas, né? Hoje, quando eu vou aprovar crédito para o cliente, eu não estou simplesmente olhando a sua capacidade de pagamento, eu estou olhando como é que você se comporta nessas questões ambientais, por exemplo. Então, eu sou obrigada a olhar mais para isso e, por consequência, os meus clientes têm que estar mais antenados para isso, para acontecer isso que você está falando. Então... Ô Ramada, pensando no lado do produtor aqui, né? Quando ele vai escolher o parceiro dele para fazer negócio. Eu sei que talvez não exista uma resposta única, né? Mas se tivesse que trazer um pouco da tua experiência aqui na decisão de compra do produtor, hoje ele está mais baseado no preço do produto, na eficiência do produto, no relacionamento que ele tem com a revenda, ou seja, com a indústria, ou na condição de crédito? Eu acho em todos esses elementos. Essa é a resposta do agrônomo, né? Mas eu já seria um pouco isso. Mas vamos tentar construir um pouco aí, Ramada. Eu acho que o relacionamento, né, e a credibilidade que a indústria, provedor, o caso UPL tem, acho que é importante sim para o agricultor, ou até mesmo para a cadeia, né, para a revenda ou a cooperativa. Então acho que o agricultor prefere estar ancorado
né, num fornecedor de confiança. Então, e aí junto a isso é a capacidade também de inovação. Então cada vez que a gente lança novos produtos que melhoram a vida dele, melhoram a rentabilidade, melhoram a eficiência produtiva dela, cada vez mais ele vai se tornando mais leal, né, a esse provedor. Eu até trouxe essa pergunta porque quando a gente olha para o que está acontecendo no mercado hoje, de distribuição principalmente, né, a gente está vendo uma consolidação do setor. Seja por meio de fundos de investimento que juntaram várias revendas, ou até mesmo a indústria, né, fazendo esse movimento de estar mais na ponta. E todas elas vêm trazendo aí uma plataforma de soluções, né, seja para decidir o planejamento, seja passando pelo crédito, seja passando pela comercialização. E daí a gente vê que justamente não é uma resposta única só, porque você acaba tentando montar soluções completas, onde o produtor possa ir lá e ter tudo o que ele precisa com um grande parceiro. E vocês também, acho que estão nessa pegada, né? Fizeram montar a Orijo com parceria com a Bung, e que começa a trazer também soluções, talvez de barter, que sejam diferenciais no mercado. Como que você vê esse benefício para o UPL quando vai acessar o produtor e apresenta esse conjunto de soluções? Não, legal. Talvez junto com a tua pergunta anterior, dos elementos que você elencou, uma delas que faz a chance maior de sucesso para uma empresa como a UPL, para a gente conseguir sucesso, é o acesso aos agricultores. Ou seja, estar presente, estar disponível junto aos produtores é super importante. Então, nós temos feito isso via cooperativas, via revendas e alguma coisa em venda direta. Então, a Orijo, ela vem, na verdade, para ocupar uma lacuna, ou uma pequena lacuna que a UPL tinha, em atingir produtores grandes, né, mas talvez não os mega, porque a indústria, de forma geral, a gente tem uma certa dificuldade em chegar também nos grandes produtores, porque não são poucos, tá certo? Tá. Então, a Orijo entra nesse cenário para a gente como uma solução, ou seja, a Orijo é um braço de distribuição, olhando pela perspectiva da UPL, tá? É um braço de distribuição para atendimento aos clientes grandes, né? Podemos falar clientes acima de 4.000, 5.000 hectares de área plantada, se for padrão soja, tá? E nós fizemos a parceria com a Bung porque para a UPL entrar nesse jogo também sozinha, talvez a gente não tivesse massa crítica para chegar de forma eficiente, né, com um pacote de soluções para esses clientes. Então o casamento de produtos UPL com todo o conhecimento e capacidade da Bung na parte de originação, depois lidar com toda a parte de recebimento do produto, milho ou soja. Recebimento do grão para repagamento. Levar da fazenda até o porto, até a exportação, isso a Bung sabe fazer muito bem. Então a Orijo pega exatamente os dois lados bons de cada um dos sócios, ou seja, o lado de know-how, né? Junção de know-how, de experiência, né? E para nós é super importante porque nós agora temos uma capacidade de chegar em mais agricultores. Então a Orijo ela não foi constituída para ser concorrente das nossas revendas ou cooperativas, não. A Orijo existe justamente para ir além. Na verdade, os clientes, né, que hoje é a cooperativa e a revenda já atende, esses provavelmente a Orijo não vai brigar por eles, porque já tem aí eles já são servidos dessa maneira. Então, a Orijo, na verdade, vai estar disputando um espaço que, em muitos casos, são clientes ou agricultores que já compram diretamente da indústria, dos nossos concorrentes. Essa é a lógica da Orijo. E o financiamento, a gente entende que uma boa parte das vendas da Orijo serão feitas via barter, justamente pela combinação com todo o know-how da Bung. E eu sei que daí a FarmTech também tem atuado até nesse operacionalização do barter, né, junto com a digitalização. A gente já esteve aqui conversando em outros momentos sobre isso daí. E é legal porque quando a gente falou aqui da questão dos desafios do agro, né, e que são muitos, a gente tem que pensar também nos perfis de produtor, porque hoje um grande produtor, a solução é muito diferente do que a gente está pensando no produtor pequeno, né? E daí eu acho que também na questão de crédito, né, Mari, muda muito, né? Quando você está atendendo uma revenda, quando está atendendo um grande produtor, ou quando está atendendo uma indústria como a UPL, como que você vê esses perfis diferentes de necessidade de crédito no agro?
Olha, a gente tem hoje, como você falou, a gente tem hoje uma gama muito grande de clientes, né? Tanto do pequeno até o grande produtor. O pequeno a gente tem hoje um motor de crédito. Os grandes a gente hoje tem feito diligência de crédito, tem conhecido, traçado o perfil ali de sucessão. Então, de fato, assim, não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo monte, são perfis diferentes, são necessidades diferentes. E aí uma das novidades também que a gente vem trabalhando no desenho, e acho que uma necessidade no mercado de capitais que ainda não existe, é como monetizar o barter, né? Por quê? O cara grande, até o médio hoje também, é o cara que vai lá e repaga, né, parte dos seus compromissos em grãos. Então a gente vem pensando aqui, trabalhando, né, para ver como que a gente pode viabilizar a monetização do barter. Mas é isso, não dá para colocar todo mundo no mesmo bolo, porque de fato são perfis diferentes, são necessidades diferentes. É aquilo que a gente falou, tem a pessoa física que compra no balcão, tem a PJ, tem o grande produtor, que ele é muito mais profissionalizado, ele demanda produtos mais sofisticados, mais elaboração nas estruturas. Então a gente tá olhando para tudo isso, né? Inclusive não só em questões de crédito, mas como entregar também o digital para esse grupo. E é isso, é uma caminhada que não é tão fácil, mas a gente vem trabalhando arduamente nisso. Como é que você colocaria, Vanessa, hoje esse posicionamento da UPL em termos de soluções financeiras que estão sendo oferecidas para esses diferentes perfis que vocês atendem? Seja com a revenda, seja com a venda direta, que vocês passam a ter também agora um canal ainda maior de venda, ou seja com os produtores menores? Acho que o grande diferencial, a palavra que eu sempre uso para isso é crédito. No final do dia é isso, para eu poder, as operações financeiras elas me originam justamente para isso, para eu poder te entregar, porque essa mesma visão que a gente falou de vários cenários, como é que a gente enxerga a ponta, a mesma coisa que para mim é aqui a indústria. Então o nosso mercado gira com um prazo médio aí de no mínimo 280 dias, até 300 dias. Então funding é a palavra que a gente mais usa, acho que umas 5 vezes no dia. É muita coisa, e a gente tem que ser criativo. Então no final do dia, criatividade, disponibilidade, parceria, para que no final do dia eu consiga te entregar. Foi que nem você brincou agora há pouco, é uma realidade. Eu não sou só o químico, né? Eu só não entrego essa parte do defensivo, não. Eu te entrego diferencial, eu te entrego crédito, eu te entrego funding, eu te entrego fluxo de caixa, enfim, N coisas nesse sentido. E para isso eu preciso ser criativo, eu preciso buscar essas parcerias e operações para sustentar o meu balanço também, né? O famoso off-balance que a gente fala, né? E até vamos pensar, né? A gente está evoluindo muito nessa questão de digitalização, trazendo novas soluções financeiras. E você mesmo falou assim, não, o nosso período de recebimento é muito longo. Por outro lado, quando eu olho para o produtor todo ano está indo ao mercado buscar recursos. E o produtor, ele gostaria de mudar um pouco desse perfil da dívida dele de curto prazo para longo prazo. Não só para o CAPEX, mas para o OPEX também. Será que se a gente imaginar, Amada, uma evolução desse cenário do mercado financeiro, no qual passa a ter mais volume, mais soluções, a gente pode evoluir para um modelo no qual até mesmo para o OPEX a gente vai falar de recursos de longo prazo? E daí eu saio do passivo de curto prazo do meu balanço e jogo isso para o longo prazo? Se a gente pensar pela perspectiva do agricultor, né, eu acho que sim, ele gostaria de alongar esse perfil da dívida, né, para o OPEX, como você está falando, mas eu acho que vai acontecer, talvez não na velocidade que a gente queira, talvez nem no montante que a gente acharia adequado, mas vai ser uma evolução. E por que talvez hoje não aconteça? Né? Porque hoje, até para o curto prazo, que a gente acabou discutindo um pouco aqui agora, a Faria Lima, por exemplo, ainda não está assim tão familiarizada. Então, esse movimento de cada vez mais a Faria Lima conhecer o risco produtor, né, se tornar familiar com a atividade, né, da agricultura no Brasil, provavelmente isso vai ser um movimento natural. Agora, tem um outro elemento, né, que não é só risco, mas também a questão do custo. Né? Conceitualmente, um funding de longo prazo ele custa mais, ele é definido com um patamar maior.
Não quer dizer que no longo prazo, na soma dos curtos prazos, né, vai ser maior ou menor do que o longo prazo, mas de forma geral, eu acho que até a nossa cultura também, né, do Bahia, como cidadão brasileiro, acho que a gente vive de crises, e talvez assim, não é tanto ainda na nossa cultura fazer um compromisso, né, de ter um funding de longo prazo a um custo maior, pré-definido no conceito, tá certo? Então, mas eu acredito sim que é algo que vai mudar, mas não vai ter uma bala de prata, não é um milagre que vai acontecer que vai mudar isso aí. Concordo. E eu acrescentaria outros 2 fatores aí também. Um fator que vem do mercado externo, né, que passa a exigir de nós cada vez mais comprometimento com questões ambientais, e daí você está pensando em comprometimentos de longo prazo. Então, quando eu começo a ver todas essas exigências virem para o lado do agricultor, o produtor vai falar assim, tá bom, e quem paga por isso daí? E quando eu tiver esse recurso, fica muito mais fácil também de eu conseguir atender todas essas regulamentações. Então, para mim, isso é um ponto bem importante. A Vanessa já tinha citado um pouco dessa questão de ESG e desses compromissos que a gente acaba assumindo. Mas, por outro lado, precisa de uma evolução do lado produtor também. Porque assim, a gente visita muitos produtores ao longo de todo o ano, e se eu listar aqui quais deles tem o seu balanço bonitinho lá, não estou nem do balanço auditado, só o balanço montado, são poucos ainda. E eu acho que o produtor começa a ver essa necessidade de mudar o seu perfil de endividamento de curto para longo prazo, quando de fato ele começa a ter acesso a esses dados. Mas está acontecendo, isso é uma coisa positiva, está acontecendo, cada vez mais eu escuto os produtores falando de liquidez do negócio dele, do nível de alavancagem do negócio dele, porque se ele está falando isso é porque ele começa a ter um acesso a dados maior de gestão, né? Que é a governança do negócio agrícola. E imagino que para você que está analisando o crédito, deve ser lindo, né? Quando você pega um balancinho lá arrumadinho do produtor, né? Olha, de uma forma geral, eu posso dizer para você que eu posso contar nos dedos, talvez te dizer, eu não posso aqui, obviamente. Quem faz, né? Quem realmente, de fato, tem. Então, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem no longo prazo é porque, na brincadeira que a gente foi fazendo aqui, comentando, acho que a indústria, né, de uma forma geral, correu atrás para levar esse funding, porque eu levo o produto, mas é funding, no final do dia é dinheiro, então a gente fez esses movimentos. E na ponta, essa independência realmente é uma evolução que acho que é para talvez médio e longo prazo, eu diria, para ter essas mudanças de preparo a pessoa física, né? Não é uma análise tão simples, o balanço auditado das empresas, então é um processo de evolução que vai ser necessário para poder provar, e a gente acredita nessa independência, né, Ramada? Porque tudo chega a um limite, né? Então, até do meu faturamento, de novo, a gente volta para as operações, porque eu tenho o desejo, eu tenho o anseio do faturamento, e para isso eu preciso trazer o funding, eu estou correndo atrás. E a mesma coisa vai acontecer na ponta. Então, você quer mais rentabilidade, você quer essa independência, você quer um funding mais barato, você precisa se preparar para isso. Inclusive, para responder essa pergunta, se eu devo alongar a minha dívida. Talvez a resposta é não. Só que para você poder fazer isso, você tem que saber como é que estão os seus negócios. Se você tem caixa, se não tem, volta de novo no que você comentou, parte de rentabilidade. A gente não está tendo um ano ruim, não está acabando o mundo, não está nada. A gente está voltando para anos normais, e que automaticamente a palavra gestão, controle, transparência, tudo isso, né, nós, as pessoas físicas, temos que entregar. Meu salário, eu tenho que administrar ele, o funding na empresa eu tenho que administrar, você na ponta, isso é natural. E daí, quando você fica com caixa mais apertado, isso vai para o modo hard. Então, quem não está preparado possivelmente vai ter dificuldade. Eu vi um negócio que o André Pessoa falou esses dias que eu achei super interessante. Em algumas situações só muda de mão, né? Você só vai trocando. Então, quem está mais preparado para isso vai ter mais oportunidade. Talvez até para um funding mais barato. Acho que no final do dia não tem muita mágica. Não tenho dúvida, porque dinheiro tem. O dinheiro tem, ele só quer achar os players. Falei que a gente ia receber uma aula hoje aqui. Não, com certeza. Estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas eu não queria acabar sem antes trazer uma perguntinha para cada um de vocês, de como vocês enxergam os desafios do agronegócio nos próximos 10 anos. Então, Ramada escolhe um só, e Vanessa também escolhe um, porque são vários, né? E vamos discutir. Se for para eleger um, eu diria que não é nada novo, mas é algo que todo mundo precisaria se preocupar, que é a eficiência na gestão do seu negócio. Ou seja, o agricultor olhar, né, realmente
claro que muitos já fazem isso, mas talvez a média Brasil ainda não chegou lá, que é administrar, né, a agricultura como se fosse um plano de negócios, é um business, ou seja, Perfeito. é a maior produtividade, com menor custo, maior competência na comercialização da sua safra, na compra dos seus insumos, com que parceiros você se alia, ou seja, tudo isso no jargão mais simplório das empresas é ter maior EBITDA, tá certo? Então, quem for competente nessa gestão de negócios vão ser aqueles que vão sobreviver. E talvez só para colocar um subitem, né? E talvez não é só fazer mais dinheiro na sua produção, na sua fazenda, enfim, mas cada vez mais a sociedade está cobrando muito mais responsabilidade, né, em termos de sustentabilidade, o lado social, transparência e governança, como a Vanessa trouxe. Ou seja, a agricultura, e eu acho que isso é bom, a agricultura vai ser um negócio como outro qualquer, é como uma indústria de cimento, ou um banco, ou enfim, vai ser um business, ou seja, então, para os próximos 10 anos, acho que é deixar de ser um pouco, né, uma atividade porque eu herdei do meu pai, ou eu vou tocando. Não, mas dá uma roupagem mais profissional, né? E olha, todo mundo vai ser mais feliz com isso, né? E quem está na atividade agrícola com certeza vai se beneficiar disso, e todos eles da cadeia. Não, e assim, e a própria regulação, ela vai começar a puxar mais de banco, mercado de capitais, essa visão ESG. Então, e o crédito, a gente fala, estava até comentando com uma colega, ela fala, gente, não existe crédito, fala-se de crédito verde, mas assim, crédito verde na prática ainda não existe. Então, acesso a um funding mais barato, a um portfólio melhor de produtos e ofertas, vai requerer, assim, eu digo, nem curto para, eu acho que curto para médio, vai exigir, né, acho que do produtor, da própria revenda, da indústria, inclusive nosso aqui, né, a gente já tem visto ali parte da regulação, acho que os próprios bancos, os investidores já puxando muito para esse lado. E assim, a gente não anda sozinho, né? Tudo começa lá no produtor, então... Eu acho que essa melhor gestão ela vai acontecer tanto na alegria quanto na dor. Porque para uns vai ser um diferencial e vão acabar consolidando outros, e outros vão ser expurgados da atividade. Então, a consolidação que a gente vê aqui na indústria de distribuição, né? No segmento de distribuição, a gente vai ver também na agricultura, porque de fato alguns vão ter muito mais competência de evoluir nesse sentido. Vanessa. Posso falar 2? Não, nem é muito fácil. Não, mas ó, eu tenho 2 em mente, vamos lá. Eu acho que, não sei qual é a palavra certa para dizer isso, mas eu diria volatilidade. Vamos dar exemplos, hedge, câmbio, né? Para mim, commodity, né? O dinamismo disso, de 2, 3 anos, assim, é absurdo. É absurdo, tá muito... É absurdo. Dá para traduzir em gestão de risco? Eu acho que envolve um pouco disso, mas a gente cada vez mais, eu não estou falando só o produtor, não estou falando a revenda, isso para nós, a indústria, de uma forma geral, assim, o mercado. Tem decisões que você toma de manhã, que de tarde o negócio já mudou. Você imagina para quem está no crédito, a gente olhou uma fotografia, sei lá, de dezembro, eu já estou em março, o cara pode ter tomado uma decisão de um barter que ele não fechou, de um hedge que ele não fez, um produto que eu estou comprando e às vezes eu não fiz o hedge às 11 horas da manhã, às 3 da tarde aquilo já estourou. Então, assim, essa volatilidade, esse dinamismo, eu acho que está ficando cada vez mais em níveis hards. Automaticamente a gente vai estar cada vez mais exposto a risco do que a gente já está acostumado. Ele só vai ficar mais intenso e a gente tem que ser muito rápido nas decisões, tem que estar muito antenado. Aí um exemplo simples, o produtor na ponta, o cara não vai estar, isso já não acontece, não é uma realidade, mas o cara às vezes não vai estar olhando a soja, tem que ter alguém para poder fazer isso, ele tem que estar preparado para as decisões. Mesma coisa aqui pra gente, então isso é uma coisa que me chama muita atenção, a rapidez do negócio, a rapidez e o quanto mais exposto a gente está em volatilidade. E daí a gente não vai conseguir acertar sempre, né? Não vai. Quando a gente faz palestra de mercado no interior do Brasil, a maior pergunta que eu recebo é, tá na hora de vender? Devo vender? Quando que eu devo comercializar? E minha resposta ela vai muito no sentido, é frustrante para eles, né? Vai muito no sentido, melhor hora é a hora que a sua governança tem estabelecer. Exatamente. Então assim, não vai ter o melhor momento, eu não sei dizer, ninguém sabe dizer, mas se tiver uma governança,
no qual vai estipular prazos de comercialização dos insumos e prazos de comercialização do teu produto, vai ser o melhor momento. Não necessariamente é o momento de maior alta, mas ter a política eu acho que é o principal, o primeiro passo. Não existe uma forma matemática, não existe uma resposta certa para algumas decisões. Que serve para a Vanessa, não serve para o Hamada, que não serve para a Mari, que não serve para o André. Então a resposta muitas vezes é quão disposto eu estou e quanto preparado eu tenho para levar desaforo. Vamos brincar assim, eu brinco com o pessoal. Isso é o maior termômetro que eu tenho. Se acontecer tal coisa, até onde eu posso chegar. Então, questões de preço da soja. Então, o cara que tem uma decisão não comercializar, ele tem que estar preparado. Como é que está o crédito dele? O cara que tiver um pouco mais apertado, essa decisão traz outros impactos. Então, a gente vai estar muito mais exposto a isso. E questões climáticas, eu acho que é uma questão que chama muita atenção e vai envolver cada vez mais também essa volatilidade que a gente está comentando. Tá bom. Eu sou até 2 já aqui, ó. Vou tolerar. É muito bom falar disso, é muito bom refletir sobre isso. Exatamente, concordo com você. Bom, tá chegando ao fim, então queria me despedir, trazendo as últimas palavras da Mari aqui. Obrigado, Mari, pelo espaço. Obrigada, André. Obrigada, Hamada. Obrigada, Vanessa, por aceitar o nosso convite. Muito bom estar com vocês, aprender um pouquinho mais e... Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Vanessa. Obrigado. Valeu. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Tamo junto. Pessoal, obrigado mesmo. E agora chegou aquela melhor hora, né? A gente tomar aquele chopinho lá no stand da UPL. Ah, não, é 5 horas, mas eu acabei meu expediente hoje já. O da UPL eu não sei vocês, mas eu acabei meu expediente. Pessoal, obrigado aí e fiquem conectados que ainda tem mais. Grande abraço.